Boa noite, professor. Nós somos a dupla Matheus Cunha Maia e Matheus Afonso. E estamos apresentando aqui nosso trabalho sobre arquitetura de computadores, de CPUs e GPUs. Então, começando aqui, falando um pouco sobre, de maneira geral, sobre a arquitetura de uma CPU e GPU, praticamente a CPU ela funciona com execução de ciclos que buscam decodificação e execução. Então, primeiro, uma CPU ela recupera uma instrução de memória e interpreta para identificar as operações necessárias. Em seguida, ele executa instruções utilizando seus componentes internos, como unidade lógica e aritmética, que realiza cálculos matemáticos e operações lógicas. Esse processo é coordenado pelo clock da CPU, que determina a velocidade com que as instruções são processadas. E o processamento dos dados envolve movimentar essa informação entre a memória, memória, registradores internos e dispositivos externos. As instruções determinam se os dados são manipulados, armazenados ou transferidos. Então, essa é a parte aí da visão geral sobre a CPU, sobre a evolução. A CPU, elas evoluíram de microprocessadores simples para os atuais arquiteturas multicore. Isso permite um processamento muito mais eficaz, eficiente e simultâneo, e é essencial para atender às demandas modernas. Por outro lado, as GPUs passaram por aceleradores gráficos básicos para plataformas robustas de processamento paralelo, permitindo que realizassem tarefas complexas de forma muito mais eficiente. E aí, dentro das aplicações de CPUs, temos de sistemas operacionais, processamento sequencial. Outras, outras aplicações podemos falar para desenvolvimento de software, com compilação, debug em IDEs, ou então com jogos. Até tarefas administrativas, como gerenciamento de servidores e redes. Já por parte da GPU, ela se destaca em áreas como aprendizagem de máquina, simulação, onde o processamento paralelo pode ser explorado ao máximo. Então, temos gráfico e renderização, machine learning, jogos, da parte de ciência e simulações, com modelagem molecular, física, de química, ou então análise de Big Data. E também com simulações científicas como dinâmica de fluidos e astrofísica. Então, por parte da característica moderna, principalmente da CPU, elas incluem múltiplos núcleos que permitem executar várias tarefas ao mesmo tempo. Além disso, a memória cache hierárquica é composta por níveis L1, L2 e L3, que melhoram significativamente o acesso à memória. Então, L1 seria um acesso assim pequeno, bem rápido e dedicado para cada núcleo. O L2 um pouquinho maior, um pouco mais lento e pode ser dedicado ou compartilhado. E o L3 seria o grande, mais lento e geralmente ele é compartilhado com todos os núcleos. E essa hierarquia permite equilibrar a velocidade com L1 e L2 e a capacidade com L3, garantindo que os dados mais usados estejam disponíveis rapidamente para a CPU. Além disso, temos a técnica como o hyperthreading e o pipeline. Também são muito empregados para otimizar o desempenho geral das CPUs. A CPU também elas têm os processadores ARM. Os processadores ARM eles são uma categoria muito importante a ser mencionada. Eles são conhecidos por sua eficiência energética, o que os torna ideais para dispositivos móveis e servidores. Essa eficiência é crucial para o mundo onde o consumo de energia é uma preocupação em crescimento. Então, o que são os processadores ARM? Eles são uma arquitetura de CPU baseada no design RISC, Reduced Instruction Set Computing. Eles se destacam pela eficiência energética, como já disse antes, versatilidade e desempenho. Eles são amplamente utilizados em dispositivos móveis e, mais recentemente, em computadores e servidores. Foi um pouquinho mais sobre a arquitetura das GPUs. A arquitetura de GPU ela é projetada para o processamento paralelo em larga escala. Elas possuem muitos núcleos menores que podem processar milhares de threads simultaneamente.
Isso as torna extremamente eficientes em tarefas que exigem uma grande capacidade de processamento. E dentro das aplicações da GPU, como eu tinha falado antes também, para simulações físicas, treinamentos de rede neural com inteligência artificial e com renderização 3D. Essas capacidades, elas fazem com que as GPUs elas sejam extremamente importantes nesses campos de gráficos computacionais e de inteligência artificial. E falando um pouquinho sobre a evolução das GPUs, primeiro temos a primeira geração, que ela foca na aceleração gráfica básica. Então, as primeiras GPUs eram circuitos integrados, dedicados exclusivamente à aceleração gráfica, com placas 2D que se tornaram populares nos anos 90. Elas eram limitadas a funções básicas como renderização de polígonos e manipulação de sprites sem capacidade programável. A segunda geração, ela apresenta a introdução dos shaders. Com o avanço da tecnologia, que surgiram GPUs programáveis nos inícios dos anos 2000. Esses shaders eles permitiam aos desenvolvedores escreverem códigos personalizados para manipulação gráfica, o que aumentou bastante a flexibilidade e a capacidade criativa nos designs gráficos, permitindo efeitos visuais mais complexos e mais realistas. A terceira geração, que vem aí por volta dos anos 2000, ela permitiu o paralelismo massivo, que, que essa evolução ela permitiu que milhares de núcleos operassem simultaneamente, aumentando drasticamente a capacidade de processamento paralelo das GPUs. Essa característica não tornou ela essencial para jogos, mas ela também foi muito importante para aplicações científicas e computação de alto desempenho. E atualmente a GPU elas utilizam mecanismos avançados para maximizar o desempenho, como pipeline gráfico, e que aumenta muito é, o processamento de gráficos em estilos distintos, como transformação, iluminação e rasterização. É, Agora é contigo, Afonso. Opa, e aí, professor? Oi, profissional. Boa noite, professor. Agora eu vou falar das inovações modernas. As inovações modernas das GPUs incluem o pipeline gráfico, que melhora a eficiência da renderização, além do cache hierárquico e da memória compartilhada. A integração entre CPU e GPU também se tornou uma tendência importante para aumentar a eficiência no processamento. Agora eu vou falar sobre a diferença entre CPU e GPU e vamos discutir as diferenças em termos de arquitetura. As CPUs têm menos núcleo, mas cada um é mais potente focado em latência. Em contrapartida, as GPUs possuem muitos núcleos menores que priorizam paralelismo. A arquitetura de uma CPU, que é um Central Processing Unit, e de uma GPU, que é um Graphics Processing Unit, é fundamentalmente diferente porque elas são projetadas para tipos distintos de processamento. A CPU é otimizada para tarefas sequenciais e de propósito geral, enquanto a GPU é ideal para a computação paralela massiva, sendo especializada em processar várias operações simultaneamente. Falando um pouco da aplicabilidade, em termos de aplicabilidade, as CPUs são mais adequadas para tarefas sequenciais e gerenciamento de sistemas operacionais. Já as GPUs são ideais para tarefas paralelas, como aprendizado de máquina, onde pode processar grandes volumes de dados de maneira simultânea. E sobre os modelos de programação para GPUs, a gente tem o CUDA, que falando sobre ele é um modelo da NVIDIA. Essa plataforma permite computação paralela, com threads organizadas em blocos e grades, facilitando tarefas complexas como multiplicação de matrizes. Falando sobre outro modelo agora, que é o OpenMP, ele também é uma opção importante e trata-se de uma API genérica que permite paralelismo tanto em CPUs quanto em GPUs. Suas diretivas simples como o pragma-omp acabam facilitando a paralelização do código existente. E aí a gente acaba pensando, qual deles escolher? O CUDA é ideal se você tem acesso a GPUs NVIDIA com suporte ao CUDA. Ele oferece uma otimização e paralelismo em grande escala quando o desempenho máximo é uma necessidade. Mas, por outro lado, o OpenMP é mais adequado se você não tem acesso ao CUDA, ou se busca um projeto simples e fácil de implementar, onde um desempenho moderado em tarefas paralelas é suficiente. Partindo para a conclusão,
Tanto as CPUs quanto as GPUs desempenham papéis complementares na computação moderna. As aplicações das GPUs continuam a se expandir para áreas como inteligência artificial, Big Data, entre outras. Modelos de programação como o CUDA e o PMP facilitam a exploração do potencial do hardware disponível. E compreender essas diferenças e aplicações é fundamental para o sucesso em projetos tecnológicos futuros.